Olá, eu sou o Marcos Valério XR, dia 15 de agosto de 2020, gravando o vídeo 156, retomando um tema que já foi desenvolvido em mais de uma ocasião, em especial no vídeo sobre plutocracia, onde explico que, na realidade, não vivemos nem numa ditadura nem numa democracia. Mas também tratei desse tema no vídeo recente sobre Coreia do Norte, e uma série de fatos sobre o assunto me ocorreram recentemente, reflexões, em especial que democracia, a palavra democracia tem seguido o caminho inverso ao que aconteceu com palavras como fascismo, comunismo, machismo, ou a própria palavra ditadura, que, como eu disse, são palavras que perderam a capacidade de significação no senso comum. Elas não significam algo, elas não são mais substantivas, elas viraram adjetivos. Ou seja, são coisas ruins, então você simplesmente as usa como rótulo. Como todas as pessoas, infalivelmente, pensam na forma mais estrutural do seu raciocínio, de forma silogística, você pode exemplificar da seguinte forma. Por exemplo, você pergunta a opinião de uma pessoa leiga sobre a Coreia do Norte. Como é que é a operação mental básica dela? Ah, a Coreia do Norte é uma ditadura, então é ruim. Silogisticamente, como é que funciona isso? Toda ditadura é ruim, né? Está embrenhado na mente dela. Esse caso é uma ditadura, então é ruim. E nisso ela não sabe o que é ditadura, não é capaz de caracterizar uma, não sabe se o exemplo dessa questão realmente seria uma, e mesmo que soubesse, ela não sabe por que é ruim. Infelizmente esse é o método básico da maioria esmagadora da humanidade. A maioria das pessoas não pensa realmente. Elas, de certa forma, têm os seus cérebros usados por ideias que se replicam. Nesse sentido mais memético, no sentido de memética mesmo, não é de memezinho besta de internet, não. Mas da ideia de que as informações, ou seja, as estruturas de pensamento, na realidade, para a maioria das pessoas, elas não são efetivamente pensadas, elas são apenas replicadas. É que nem um vírus. O que um vírus faz? Ele chega numa célula, ataca essa célula, troca o DNA dessa célula e ela, em vez de reproduzir a si mesma, ela passa a reproduzir o vírus. É assim que funciona essa noção de memética. São poucas as pessoas que efetivamente pegam as ideias e refletem sobre elas e as processam efetivamente. E esse é o caso, infelizmente. Só que com democracia tem sido mais ou menos o oposto, né? A palavra em si evoca uma noção positiva. Então, sempre que a palavra democracia é utilizada, ela vem de uma forma a ser defendida. Não, nós precisamos defender a democracia é algo que tem que ser preservado, não sei o que lá. Mas basta você tirar a palavra democracia e deixar as pessoas refletirem sobre coisas que são essencialmente atreladas ao conceito, e de repente muda. Ela começa a falar mal do sistema partidário, falar mal da alternância de poder, falar mal do método eleitoral. No final das contas, é perfeitamente comum que uma mesma pessoa, absolutamente tudo que ela diga a respeito de democracia é depreciativo. Mas desde que não use a palavra. Se a palavra democracia entrar na frase dela, aí ela já diz outra coisa. Ou seja, a pessoa efetivamente não está pensando. E é assim que é a maioria dos casos. Pode observar, você consegue achar algum discurso aí mais comum de qualquer personalidade mais famosa que utilize a palavra democracia e a critique abertamente? É difícil. Mas você vai achar várias pessoas descendo o pau no sistema democrático desde que não use o nome, desde que ela fale de outra forma. Por quê? Porque o conceito não está sendo pensado. Ele virou um rótulo. Mas, bem, em grande parte isso acontece porque a maioria das pessoas realmente não sabe o que é democracia. Por exemplo, na maioria dos casos, o pessoal simplesmente vai dizer que democracia é o governo do povo. Não é, nunca foi. Isso é curioso. Aquele senso comum arraigado que, por não ser questionado, todo mundo toma como verdade, mas é totalmente falso. É um caso. Democracia nunca foi o governo do povo. Demos, o demos, em grego, não é povo. É uma parte do povo. Na verdade, é basicamente a categoria dos cidadãos. Ou seja, a democracia é um governo que envolve uma determinada parte da sociedade que tem os seus plenos direitos civis. E é exatamente esse caso. Não é todo o povo que vota. Por exemplo, até 16 anos, você é parte do povo, mas você não vota.
pessoas consideradas mentalmente incapazes não votam. Na maioria dos países, analfabetos não votam. Se você está com seus direitos civis suspensos, por exemplo, você está condenado por algum crime, geralmente você não vota. Então tem uma diferença entre o povo e o cidadão no exercício pleno de seus poderes, que é quem efetivamente está associado ao governo. E o pior, a maioria das pessoas pensa exatamente nesse sentido, em termos de voto. Só que a ideia da cracia do governo não é o fato de você votar, é o fato de você poder exercer o poder. E aí é mais restrito ainda. Que, por exemplo, o cargo de legislativo de deputado está aberto, dependendo do contexto, de 18 até 21 anos, você pode acessar, você pode assumir. Mas, por exemplo, senador, ministro supremo, presidente da república, você tem que ter pelo menos 35 anos. É mais restrito ainda. Não é o povo em si que pode governar no sentido geral, são partes do povo. Então já começa por aí. Na verdade, se fosse o governo do povo mesmo, literalmente falando, seria laocracia, né? Que de uma certa forma geraria uma outra discussão se isso é efetivamente possível. Mas tecnicamente falando, democracia não é governo do povo. É mais próximo de se chamar de governo dos cidadãos. Agora, assim, não me tomem por um crítico da democracia pura e simples, por um opositor do conceito no sentido platônico. Pelo contrário, eu já defendi abertamente a democracia numa série de textos que eu fiz no meu mestrado, só que tomando cuidado de deixar muito claro o que seria, que o meu entendimento de democracia, que é claramente distinto do que efetivamente ocorre aqui, né, na nossa realidade. Lembrando que a dicotomia que nós temos no senso comum entre democracias e ditaduras é falsa, porque ela é baseada numa total falta de noção do assunto, por exemplo, de simplesmente dizer, de não saber caracterizar por que algo é chamado de uma ditadura. Todos esses países que nós chamamos de ditaduras têm eleições gerais para o legislativo, que é o necessário para que se caracterize uma democracia. Aí, claro, você pode questionar a validade do sistema eleitoral, que as eleições foram compradas, corrompidas, mas isso aí não é muito difícil você dizer a mesma coisa da maioria dos sistemas eleitorais do mundo, inclusive o nosso, e dos Estados Unidos é pior ainda. Se você for observar um modelo de eleição presidencial norte-americana, ele é bizarro. Por exemplo, o Trump, ele se elegeu apesar de ter sido recebido votos da minoria da população. A maioria, tipo 52%, votaram na Hillary Clinton. Só que o sistema de distrital, de estados, como é distribuído, ele dá pesos diferenciados para estados tais e gera aquele resultado meio bizarro ali, né? Sem contar suspeitas seríssimas de fraude, por exemplo, na eleição de George W. Bush contra Al Gore. E o que nós estamos sempre reclamando aqui do nosso sistema eleitoral com relação à lista fechada dos partidos, a proporcional, isso já é uma confusão danada. Existe muita coisa que você pode questionar também, principalmente o financiamento privado de campanha, que, a meu ver, é a forma mais escancarada de corromper um sistema democrático. E aí, quando você vai em muitos desses países considerados ditaduras, você vai notar que eles têm um sistema eleitoral diferenciado e que, em vários aspectos, é até mais confiável, é até mais seguro do que o nosso. Por exemplo, vamos tomar esse exemplo da Coreia. Nós temos a República Democrática da Coreia, chamada Coreia do Sul, e a República Popular Democrática da Coreia, que é a Coreia do Norte. Ou seja, esse popular aí não é à toa, existe uma distinção entre democracia e democracia popular. E, aliás, isso é bastante nítido. A nossa democracia, ela é uma democracia tecnocrática. Ela é aquilo que nós chamamos de Estado Democrático de Direito. Ou seja, ela tem sim, evidentemente, uma participação popular no sistema eleitoral, mas ela é regida por uma série de preceitos técnicos que limitam o poder popular. Por exemplo, nós não podemos reeleger indefinidamente o nosso governante, a não ser alterando a Constituição. Nós não podemos atender uma série de reivindicações, mesmo que sejam feitas pela maioria da população, sem alterar cláusulas pétreas. Por exemplo, instituir uma pena de morte, uma pena cruel. Fuzilamento em praça pública, por exemplo, em tempo civil. Então, existem estruturas de contenção da soberania popular, que não estou criticando, essas estruturas são necessárias, que tornam o sistema um pouco mais técnico, um pouco mais subordinado a um controle externo não exatamente democrático. Esse controle não vem realmente do povo, ele vem
de uma categoria de especialistas, de juristas, de técnicos, frequentemente que não estão nem mesmo do país, visto que o país obedece a uma série de convenções internacionais e frequentemente tem mesmo imposições de órgãos. Atualmente nós vemos claramente, no caso da União Europeia, que tem países que estão sendo submetidos a determinadas legislações contra a vontade da maioria do seu próprio povo, devido a um legislador externo. Então tem todos esses parâmetros aí. E esses países que nós chamamos de ditaduras, eles têm uma soberania popular maior, apesar disso. Até pelo sistema eleitoral orgânico, que eu já expliquei num outro vídeo aqui, não adianta repetir nesse momento. Mas tem uma distinção, uma complexidade nessa temática, a conceituação de democracia, que escapa completamente a maior parte das pessoas ao refletir sobre o assunto. Quer dizer, não sequer reflete, mas ao falar sobre o assunto. Agora vejamos só, esse é o ponto mais crucial. Preciso deixar claro que a nossa noção do que é uma democracia, do que é uma ditadura, no senso comum, capitaneado pela mídia, é simplesmente uma fraude, é completa farsa. Você utiliza o termo basicamente contra governos que você é adversário político-ideológico. Você simplesmente chama ele de ditador. Quando você se usa principalmente pela grande mídia, nesse sentido, essa temática de que, por exemplo, o caso da Bielorrússia, o último ditador na Europa, isso é uma fraude completa, porque o que acontece é que ali pode ter certeza, quando esse termo é usado contra um país, é porque esse país não se submete à tirania do capital financeiro, a tirania da plutocracia. Ele não está servindo, pelo menos não está servindo plenamente aos interesses de multiplicação de fortunas de elites bilionárias, que são quem efetivamente governa. E é aí que tem que chegar ao ponto crucial. Por que que a democracia, nesse sentido vago e errôneo, tem sido tão amplamente defendida, tem sido tão martelado na nossa cabeça a defesa de um sistema que, no fundo, nós estamos o tempo todo reclamando? Toda vez que nós estamos reclamando do nosso sistema político, do nosso sistema eleitoral, do nosso sistema partidário, nós estamos questionando essa nossa democracia. No entanto, a gente defende a democracia como um ideal assim, meio vago. Defende nessa questão idealizada, teórica, mas condena na prática. Tem alguma coisa meio esquisita aí. Mas é por quê? Porque é o seguinte, principalmente estabelece-se um sistema onde você obrigatoriamente tem que trocar o governante, mesmo que ele seja excelente, o que significa que ele vai ter que ser trocado por um pior. E pior ainda, tem gente que chega a dizer que isso é a essência do sistema democrático, a alternância de poder, que não faz o menor sentido. A essência de um sistema democrático deveria ser esse poder da categoria dos cidadãos de impor a sua vontade na nação em geral. Ou seja, se eles quiserem manter um sistema único ou trocar, eles tiram. Se eles querem manter indefinido, eles mantêm. Mas nosso sistema não funciona assim, ele força a troca. Por quê? Porque se você tem um governante que conquista uma grande popularidade e se mantém indefinidamente no poder, ele fica mais e mais poderoso e ele pode confrontar e derrubar o poder oculto, que é a plutocracia. Ele pode confrontar o capital financeiro. O poder político, se ele se fortalece cada vez mais, ele pode enfrentar o poder econômico. E é aí que está a grande sacada. Toda a dificuldade histórica na questão política, na questão da governança, em toda a história do mundo, sempre passou pela questão das dinastias, de quem herda o poder. E isso é um problema perene. Como é que a gente faz para estabelecer um sistema de controle, evitando que alguém esteja no poder apenas porque nasceu com uma condição de privilégio tal e herda esse poder? Como é que você faz para alterar isso? A solução seria, sim, esse sistema democrático, ou laocrático, dependendo do caso, que consegue colocar no poder um governante que efetivamente tem um apoio claro, direto e explícito da maior parte da população. E sendo capaz de destituir esse governante em situação de necessidade e que deveria também ser capaz de mantê-lo indefinidamente, caso queira, o que já está impedido pelo nosso modelo tecnocrático, que nós chamamos de democracia. Então, isso deveria ser assim. Só que nós não somos um sistema realmente democrático. Nós vivemos numa plutocracia. Quem manda é o poder econômico oculto que está por trás disso.
Lembrando, plutocracia não é simplesmente o governo dos ricos, porque os ricos sempre governaram. Plutocracia, antes de tudo, o governo oculto, porque quem manda efetivamente a gente não sabe quem é. Está por trás, está puxando as cordas. São os titereiros que controlam os marionetes políticos. E essa democracia, essa plutocracia é hereditária também, porra. Tá aí, tivemos ditadura militar, civil-militar de 64, passamos para uma nova república, trocou o governante, mas a praga da Globo está aí até hoje. Começou lá, já tinha antes, mas se consolidou no poder no período ditatorial e até hoje está aí enchendo o saco, apesar de ter perdido uma certa capacidade de articulação que ela tinha anteriormente, pelo menos teve plenamente até o governo Lula, de decidir quem seria o presidente do país, a Globo decidia. Mas aí esse poder enfraqueceu. Mas não só isso. As dinastias bancárias, os Lehmans da vida e os Safras, estão aí. A maioria das pessoas não sabe nem quem eles são, não seria capaz de reconhecê-los na rua, mas são as pessoas que efetivamente mandam. E no Brasil nem é o caso tão grave, nos Estados Unidos é muito pior. Nos Estados Unidos o poder das plutocracias corporativas é absoluto, não tem nenhuma possibilidade de um governante chegar ao poder lá sem a chancela clara dessa plutocracia. O Trump, que é o que chegou mais perto de ser uma exceção, é um bilionário também. Então, isso fica bastante claro. É aí que está a grande sacada. Atualmente, a plutocracia detesta ditaduras. Por quê? Nesse sentido que a gente chama. Porque um ditador pressupõe alguém que necessariamente tem que ter respaldo popular claro. Não existe. Tira da cabeça essa burrice de que é possível alguém se manter no poder assim indefinidamente contra a vontade da maioria da população. Não, isso não existe. Você pode se manter brevemente, mas indefinidamente não. Você tem que ter um apoio popular. Caso contrário, você tem uma revolta. Há uma verdade. Todo poder realmente emana do povo, ou melhor, toda a força vem do povo. O poder é a capacidade de manipular essa força, né? Mas essa força está lá. Você não tem como ser um grupinho pequenininho e ser maior que toda uma população infinitamente mais poderosa que uma população infinitamente maior. Não tem cabimento. Então você tem que ter essa conexão, se não com a grande maioria, pelo menos com uma grande minoria, ou seja, uma minoria tipo uns 30% contra uma maioria completamente desorganizada que não consegue se entender. Isso é o mínimo necessário. Você tem que ter um respaldo popular para estar no poder. E quanto mais você permanece no poder e mais você se sintoniza com as necessidades populares, mais poder você ganha. A tendência é a população querer te manter. E se, nesse caso, esse governante fica muito poderoso e é capaz de desafiar e submeter a plutocracia. E a plutocracia não gosta disso. Aí que ela faz, chama de ditadura, começa todo um processo de desestabilização, financia ataques especulativos, financia revoluções coloridas para derrubar esse governo e colocar lá um capacho, um títere sob seu controle. Talvez o caso mais grave, histórico, recente, mais emblemático, seja a eleição francesa, onde nós tivemos, num determinado momento, a polarização entre Marine Le Pen e o Macron, né? Sem contar o governante o candidato lá mais à esquerda, que nem merece ser citado. Mas no caso, o que aconteceu? A mídia em peso começou a falar que Marine Le Pen era extrema-direita, que Macron era centro. Mentira deslavada, os dois são centro. Porque os dois conciliam posturas que são consideradas tanto à esquerda quanto à direita. Então eles meio que misturam, só que estão em posições distintas do centro. Marine Le Pen estava mais próximo desse centro popular de base, enquanto Macron está mais próximo da plutocracia. Macron é um capachinho dos Rothschild, que são os maiores banqueiros do mundo. Ele está lá para obedecer o capital financeiro. Ele não tem nenhuma autonomia efetiva como político. Ele é simplesmente um papagaiozinho, que nem aquele Justin Trudeau lá do Canadá. E aí o que ele faz? A grande mídia ataca, esse é o de centro. Centro passa a ideia de ser uma pessoa centrada, uma pessoa ponderada, que equilibra todos os lados, enquanto o candidato que realmente representa as aspirações populares é chamado de extremista. E assim se faz essa manipulação e você vai assim distorcendo e corrompendo a percepção popular e tocando aí essa nossa pseudo-democracia, que no fundo é uma plutocracia, onde a maioria das pessoas não é capaz de entender o que está acontecendo. Frequentemente estouram revoltas aí, como nós tivemos recentemente no país, mas revoltas totalmente sob o controle manipulatório da plutocracia, como foi esse caso do Black Lives Matter e do antifascismo, que são duas asneiras, duas imbecilidades, ninguém está entendendo absolutamente nada do que está acontecendo. Explode na forma de revoltas que são cooptadas por essas elites manipulatórias, para no final das contas dar sempre os resultados que elas querem.
Mas bem, isso já ficou muito longo, eu até nem pretendi abordar muito esse assunto aqui, mas a mensagem primordial é que a nossa noção de democracia e de ditadura é completamente fajuta no termo de senso comum. Democracia não é verdadeiramente o governo do povo, na verdade é o governo desses cidadãos, que não se dá através do voto, mas através daqueles que podem assumir os cargos de poder político, administrativo, ou seja, que não é todo o povo. Para a presidência da República, por exemplo, tem que ter mais de 35 anos, está em pleno gozo dos seus direitos civis, inclusive você tem que ser alfabetizado também, ou seja, você exclui grande parte do povo desse exercício do poder, mas você tem esse aval de uma contingente ainda maior de cidadãos que estão em pleno gozo dos seus direitos civis, ou seja, é um governo dos cidadãos. E apesar disso, a maioria das pessoas não entende absolutamente nada disso, usa o termo como um simples rótulo para uma coisa boa, ao mesmo tempo que utiliza o termo ditadura como um rótulo para uma coisa ruim, que não sabe o que significa, e por isso deixam-se ser usados por controladores, por manipuladores de narrativas, que efetivamente definem o que está acontecendo no nosso sistema, que é, no fundo, plutocrático. E você tem que refletir muito bem sobre isso antes de sair apontando aí o dedo contra determinados regimes dos governos que são considerados ditatoriais, sem que você sequer saiba o que isso significa. Eu sou o Marcos Valério XR e hoje é o dia 15 de agosto de 2020. Obrigado por sua atenção.